Boa noite! Estamos aqui no YouTube do Eba Fábrica, Jane Prax, para te dizer hoje como ter um livro em 30 dias. Parece pouco, mas não é. Trazendo todo um conteúdo para os autores independentes, para os escritores, os apaixonados pela escrita, que já conhecem os benefícios ou que querem aprender, querem ter contato com essa escrita, querem se experimentar nessa escrita, poder sentir se realmente é para si, se não é. Mas eu já adianto, como vou revelar aqui no final, que é para todos, é literalmente uma prática totalmente democrática. Sim, o que acontece é que às vezes as pessoas tiveram muito ou menos contato, foram bloqueados, não foram bloqueados, exercitaram um pouco mais, um pouco menos, sabem que existe a teoria das 10 mil horas, né? Das 10 mil horas de prática para desenvolver, adquirir um dom. Então, a escrita, posso te garantir que é dom para algumas pessoas, mas veja bem, ela é aprendida. A gente não nasce sabendo. A gente nasce sabendo ou nasce com capacidade de comunicação. E a escrita é uma forma mais que incrível de comunicação. Mais que incrível, além de milenar, além de democrática, como eu já falei, já não foi muito nos primórdios, não era uma prática democrática, era limitada, né, realmente aos poderosos, aos que detinham o acesso a conhecimento, a instrução, né? Agora, nós vivemos numa época onde existe acesso até demais a muita instrução, só que também vou te contar, né, no meio aqui do conteúdo que eu preparei para vocês, que tem informação demais, e hoje em dia uma das habilidades que mais se torna essencial nesse ambiente de muita disponibilidade de informação de todo tipo, o essencial está em conseguir fazer uma auditoria. Sim, uma auditoria de informação, de curso, de aula, de mentores, porque está muito complicado você conseguir filtrar. Porque chega um ponto do nosso desenvolvimento em que aulas gratuitas não conseguem ter a profundidade mais que a gente precisa. A gente consegue ir absorvendo, né, Hilton, vários conteúdos, né, nas aulas gratuitas, nos vídeos de YouTube, porém, chega um limite, tudo tem um limite, né, de expansão, né? Então é muito importante que a gente consiga identificar o nosso processo de evolução, como que tá. E aqui no Fábrica de Histórias, nesse ambiente onde a gente compartilha histórias, que também é outra prática, né, da humanidade, desde sempre, nós aprendemos através de histórias, nós repassamos e ensinamos conhecimento através de histórias. Então, no Fábrica de Histórias, a gente tem acesso às histórias de vida, a gente tem acesso a construir novas histórias, a gente tem como ressignificar histórias já escritas, já vividas, inclusive já manuscritas, já perpetuadas. Até isso a gente pode fazer. A gente pode fazer novas edições de uma história. Então, se a gente pode escrever a nossa história, fazendo escolhas todos os dias, a gente pode reescrever a nossa história, entendendo o passado, ressignificando o que foi vivido. A gente pode reescrever, inclusive, o que já foi escrito, melhorar, aprimorar, acrescentar tudo o que for em nome de um propósito, em nome de levar cura, em nome de levar legado. Muitas pessoas ligam, né, a escrita do livro ao legado de vida, né? Tem um filho, plante uma árvore, escreve um livro. E às vezes a gente pode não se dar conta que o legado não é só um livro escrito. O legado
ele envolve as experiências, os resultados, as vivências, o que as pessoas absorvem desse legado, tudo isso passa a compor. Mas sim, esse método, ele surgiu, né? Claro que depois de muito estudo, de muita vivência, de ter, sim, também concluído o meu primeiro livro em 30 dias, junto com os primeiros 7 escritores do EBA Fábrica de Histórias. E foi um desafio muito intenso, foi um desafio muito muito emocionante. Foi mais emocionante do que cansativo, do que angustiante, porque quando a gente vive uma experiência dessas, né, de superação, as pessoas que estão vivendo essa experiência junto parece que ficam tatuadas na nossa vida para sempre. Então, eu tenho certeza que jamais esses 7 esquecerão dos momentos que viveram ali naquelas aulas, naqueles dias, naqueles processos de escrita. Foram muitos contatos também, um ajudando o outro, né? E, nossa, foi muito lindo. Todos esses bastidores estão sendo revelados aos poucos, né? Nas mídias, nas redes sociais. Agora, com esse novo processo desse amparo para que mais pessoas se sintam capazes e se sintam devidamente com que elas consigam ver, né? Que eu consiga transmitir para vocês o quanto vocês têm a capacidade, o quanto já está na sua mão, o quanto está ao passo de uma decisão. Realmente ter o primeiro livro ou o seu livro em apenas 30 dias. Então, começando aqui com vocês, esse conteúdo sobre a escrita de um livro, aqui no Fábrica de Histórias. E só para comentar também com vocês, não deixando de lembrar que estamos ao vivo pelo canal do YouTube EBA Fábrica. Olhando aqui o chat também, que bacana ver vocês ali junto. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube do EBA Fábrica, aonde já sugiro, quando você tiver um tempinho aí, maratonar os conteúdos lá, porque tem Fábrica de Histórias, tem casais, tem propósito, tem identidade, tem palavra, tem Bíblia, tem Salmos, tem boot diário, todo dia de manhã com a voz super soft, macia, envolvente da Vanusa Vaz, que estava aqui aparecendo para vocês há pouquinho. Então, nada como acordar e já conseguir fazer uma mentalização do seu dia, da sua semana. Isso é produtividade, né? Isso é produtividade. Temos, para quem quiser se conectar mais de perto com o grupo EBA, né? Idealizado e construído por Ritinha Luz Vieira, né? Eu sou Jane Pratt, estou agregando aqui nesse processo, assim como a Vanusa Vaz, de um tempo para cá, nos unimos. E eu aqui com o Fábrica de Histórias e elas com Clube EBA, CEMIL, que é uma consultoria individual, é como se fosse uma cirurgia cerebral, assim, onde elas conseguem acessar suas 3 esferas, física, mental e espiritual, conseguem te fazer um mapeamento como você nunca viu ou sequer fez na sua vida, isso eu garanto. Isso é a CEMIL, um processo individual, privado, sigiloso, mas onde você sai já com seu plano de ação para a vida, sabe? Destravar, sabe fazer, identificar exatamente aonde está o ponto de melhoria, onde está o ponto que vai abrir a porteira da tua prosperidade, da tua saúde, dos teus relacionamentos, do teu network, do teu empresariado, da tua capacidade empresarial, tudo é liberado ali na CEMIL. Além disso, tem os desbloqueios IL. Além disso, tem os códigos secretos da sabedoria que vão acontecer agora em dezembro, que é uma imersão em sabedoria. Vocês que estão aqui conosco, que acompanham, né, todos esses grandes players do desenvolvimento, da prosperidade, do reino, todos eles falam na sabedoria do alto. Muita gente ouve falar da sabedoria de Provérbios. Eu confesso para vocês que eu lia Provérbios e realmente não consegui jamais extrair algo perto do que eu tive acesso na imersão dos códigos secretos da sabedoria. Todos os relacionamentos da vida são tocados por essa imersão. Então, é fundamental para você expandir a sua mente, expandir a sua capacidade de relacionamentos,
passar por essa vivência, passar por essa imersão. É surreal, não é leitura de provérbio, você não pega num provérbio sequer para fazer esse processo. Ele é simplesmente totalmente incrível, diferente e transformador. Então, quem quiser se conectar mais de perto com o Grupo EBA, além do YouTube, estamos nas redes sociais, no Instagram, com o EBA Fábrica e também agora, novinho, né? O Fábrica de Histórias EBA, na verdade. Fábrica de Histórias EBA. Qualquer dúvida, vai no Jane Prats Oficial, no Vanusa Vais, que a gente também consegue te encaminhar, te abrir a porta e te receber no Grupo EBA, no Clube EBA, no Fábrica de Histórias. Nós temos também, gente, uma agenda intensa. Tem o Alma Feminina, que é um grupo secreto para mulheres, nas quartas-feiras. Tem um grupo secreto para os homens. Tem a parte toda infantil e juvenil, com a Lê Vieira, com a Vera, que também está agregando agora. Tem ambiente para as mães, tem terapeutas conectadas conosco, como Patrícia Barros. Então, não há área que você não seja amparado aqui no Grupo EBA. Saúde física, inclusive. Enfim, vamos lá, né, gente? Vou tocar a ficha aqui, mas não posso deixar de falar, porque o EBA mudou minha vida, então pode mudar a tua também. Aqui. Como ter o livro em apenas 30 dias. Deixa eu dar uma espiada nesse chat. Já voltou, gente? Já voltou ou dá uma travadinha também? Boa noite para quem chegou e eu não estava vendo, agora voltei aqui. Tá normal, a Carla disse. Tá tudo bem aí para vocês? Nilce, Maitê, Vera, Carla, muito bom ter vocês aqui. Vocês são o EBA. É por vocês que a gente vem com todo o gás, trazer tudo, transbordar tudo. A gente não retém nada. Quem conhece sabe. Quem já esteve nas aulas do clube sabe. Quem acompanha as aulas do EBA desde janeiro sabe que aqui não tem retenção de nada, de conhecimento, de unção. É assim, desse jeito. Gente, o que a gente sabia, né? Até algum tempo atrás, escrever um livro era algo muito restrito, né? A um número muito ínfimo de pessoas. Era feito através de editoras tradicionais, que nós todos conhecemos aí, através dos livros que todos já tivemos acesso, já compramos. Cada um acredita que tem, né? Uma história com um livro que tocou sua vida, que mudou sua vida. E era um processo bem burocrático, ainda existe, porque envolve alguns fatores que não estão na nossa ingerência, né? Então, as editoras que conseguiram, que estruturaram, acabaram sendo donas desse processo, né? De levar os livros até as pessoas, até as livrarias. Tinha, então, um pouco acesso, né? Pouca parcela da população, da sociedade tinha acesso a isso. Muita gente tem essa impressão até hoje de que é um processo de difícil aprovação pela editora, porque ela vê os interesses dela, né, também em analisar um escritor, né, quais os benefícios que esse escritor vai trazer para a editora, não só os interesses do autor. Muitas vezes eram pessoas assim com uma autoridade mais formal, mais renomada, mais diplomada, digamos assim, né? Pessoas que a gente chamava assim de intelectuais, né? Muitos intelectuais num meio muito restrito, que acabavam tendo mais essa influência, né? Esse poder de influência que foi modificando muito de uns tempos para cá, e aí essas regras do jogo foram mudando rapidamente, foi muito rápido. Então, um processo que levava décadas, uma vida inteira para construir esse tipo de influência, de autoridade baseada numa intelectualidade cultural muito limitada, eu digo. Os custos eram e ainda são, né, bastante altos no geral para ter um livro lançado por uma editora.
O processo é bastante, assim, lento, porque tem várias etapas, né? É um processo bem aprimorado, bem primoroso também, de muita qualidade na maioria dos casos, né? Claro que cada editora tem os seus processos, mas como é o interesse delas também, né, na repercussão desse livro, na venda desses livros, então o profissionalismo envolvido geralmente é alto das editoras tradicionais. Há que se esclarecer logo que hoje em dia existem prestadoras de serviço se denominando editoras prestadoras de serviço, só que não são. Por que os custos eram altos também? Porque a participação no lucro, né, a margem de lucro do autor vinculado ao lançamento de um livro por uma editora tradicional é muito, muito baixa, justamente porque o custo dela é muito alto, o risco dela também é muito alto. Então, a gente não está aqui para demonizar nenhum processo, muito menos os das editoras tradicionais. Que bom que todos pudéssemos ter acesso a esse processo tão aprimorado. Mas aí o que acontece? Algumas coisas que eu já citei, né? Por que é tão diferente esse processo com as editoras? Porque elas têm uma equipe muito qualificada. Elas têm mão de obra para todas as áreas que envolvem realmente ter um livro de sucesso no mercado. Porque não pode ser confundido, né? Ter um livro no mercado com ter um livro de sucesso no mercado. São coisas diferentes. A maioria das editoras tradicionais tem equipamentos próprios, específicos no ramo de editoração, tem as suas gráficas. Existe uma otimização de processos, justamente pela gerência, né, delas, está na mão, né, no domínio delas. A venda nas livrarias é uma etapa que também fica na mão da editora tradicional. E isso envolve uma logística, isso envolve toda uma área comercial, isso envolve marketing, isso envolve muita coisa que, às vezes, o autor, o escritor, pode ter um talento, né, incrível para a escrita, mas todas essas etapas aqui também serem dominadas é um outro investimento desse autor. E aqui, que eu já tinha comentado com vocês, porque ela assume, né, o risco, o lucro e o prejuízo. Por isso que esse processo é tão burocrático. E agora, nós temos o advento da autopublicação. Todo mundo já ouviu falar sobre autopublicação? Quem está assistindo aí pelo YouTube, gente linda, deixa eu dar uma espiadinha aqui. Já deixa o seu like, não esqueçam. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Olha aqui os comentários do YouTube. Que coisa linda. Agora que eu vi, desculpa não ter respondido. Ainda bem que vocês têm paciência comigo. Que bom, Eliana, Patrícia, Neuza, Carla, Vera. Ai, bem-vindos, gente. Ai, é tão bom ver os rostinhos de vocês ali. Nossa Senhora! Que coisa sensacional essas tecnologias. Vamos falar a verdade, né? E a gente tem que se atualizar mesmo, não adianta. Isso é um domínio que está na nossa mão. Isso é algo que está na nossa decisão, né? A autopublicação, gente, então é uma nova modalidade aí de escrita mesmo, sabe? Porque ela permite, então, um amplo acesso. Então, não há mais barreiras para um escritor que queira ter o seu livro publicado. Ter o livro publicado é diferente de ter o livro na livraria. Ter o livro publicado é diferente de ter o livro vendido. Ter o livro publicado é diferente de ter o livro reconhecido, renomado, é diferente desse livro ser um legado. Então, a gente precisa, que eu queria trazer muito para vocês, são esses esclarecimentos, assim, né? Trazer luz, assim como o EBA sempre faz. É um dos valores, né? Uma das formas de atuação do EBA é trazer luz sobre todas as áreas que a gente já iluminou. Então, esse processo tem que ser conhecido, tem que ser divulgado, tem que ser disponibilizado e agora está acessível para vocês. Tem formas de acessar, como tudo na vida. Então, a autopublicação, ela
Tem muito conhecimento disponível também, gratuito, aulas gratuitas, muitos vídeos, né? Muita coisa boa e outras nem tanto. Eu já perdi algumas horas de vida ali no YouTube com isso. Agora, a gente tem a possibilidade de construir a nossa autoridade. Diferente de antes, que tinha essa convenção, uma autoridade, aquela influência, né, que era construída, digamos que por uma vida inteira pelos tais, né, ditos intelectuais. Agora a gente consegue construir a nossa autoridade de uma forma consistente, em muito menos tempo, verdadeira, sólida, ética, né? Vamos se atentar a alguns valores para a gente não perder a linha, para a gente não perder o acesso a coisas tão valorosas. Porque a mentira, ela realmente, né, gente, ela tem perna curta. Essa é uma crença antiga, mas para mim ainda é verdadeira. O conhecimento para essa autopublicação está disponível, muitas etapas dele. É possível fazer tudo num tempo reduzido. Hoje em dia a gente está tudo mais rápido, né? A gente está remindo o tempo em todas as áreas. O nosso repertório de vida agora conta muito, principalmente para o processo que eu vou trazer hoje. Os custos, então, são infinitamente mais baixos, o processo é muito mais ágil. Na velocidade das inteligências artificiais, na velocidade da internet, na velocidade do 5G. E o lucro aqui pode ser exponencial. Não existe um teto. Não existe um teto, como existia na publicação através das editoras convencionais. Que bacana, gente. Que legal ter vocês aqui. Só relembrando que nós estamos agora numa aula ao vivo no Eba Fábrica do YouTube. E em breve essa aula vai ser fechada para um grupo secreto privado, onde vamos conhecer, né, os novos autores do Eba Fábrica de Histórias. A autopublicação também traz, né, gente, como eu comentei, questões para a gente se atentar. Para o autor, precisa se capacitar para isso. É preciso se capacitar para tudo na vida. Então, para ser um autor também que queira seguir os pilares, os valores, né, para ter uma vida longa de escritor, de autor independente. Que não seja uma aventura na vida de vocês. Que não seja algo que vai se tornar em mais uma crença de fracasso ou de desistência por não se atentar a tudo que a gente está trazendo aqui. Então, se alguma coisa der errado, é algum conhecimento que está te faltando. E aqui você vai ter conhecimento de qualidade, com ética, com verdade, porque, como eu comentei com vocês, hoje em dia tem muita coisa na internet e muita coisa maliciosa também, né? Inclusive, faz poucas semanas, num outro grupo de desenvolvimento que eu faço parte, uma das meninas estava numa quinta-feira celebrando que ela conseguiu terminar o livro dela, mandou para uma editora, faltava só a impressão, tudo mais. Na semana seguinte, ela já estava no fundo do poço de um golpe que ela levou, de uma empresa que não era uma editora. Ela perdeu o livro, perdeu o dinheiro, perdeu a motivação, digamos assim, né? Perdeu o brilho que ela estava com aquilo ali, adquiriu uma tatuagem praticamente, né, de mágoa nesse processo que é tão rico, um desperdício de energia desnecessário. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente estudou tanto, que eu estudo tanto, é por isso que me falta caderno às vezes para passar limpo tantos conteúdos, tantos cursos, tantas aulas, tantas mentorias para trazer para vocês o que já foi filtrado, revisado, testado, aprimorado, iluminado pela verdade, pela sabedoria do alto, que é a teoria dos 4 P's apresentadas lá dentro do Clube EBA. O autor independente tem que se atentar
as tecnologias, é um novo aprendizado, quais que vão ajudar ele nesse processo. Existem cursos e aulas para ajudar nesse processo, os bons e os não tão bons. Existem grupos, muitos grupos, então isso tem um lado bom e ruim. Existem grupos para te ajudar, para te pedir ajuda, para receber dica, mas também tu entrar em 1 milhão de grupos só vai atrapalhar. Tu tem que saber fazer essa auditoria, tu tem que saber fazer essa seleção, tu tem que saber filtrar, tem que saber o que é distração, senão você não consegue focar em nada na vida. Tem as mentorias, né, que são processos já otimizados, já com muita coisa filtrada. Por isso que a gente está trazendo a nossa mentoria agora, óbvio. Tempo é o fator mais valioso do planeta. Então, você precisa decidir se você vai investir seu tempo para aprender todas as etapas que envolvem essa publicação independente, essa autopublicação, porque não é só escrever e jogar lá. Existem etapas que a gente precisa cumprir para, afinal de contas, ter vida longa como autor ou escritor independente. A organização é fundamental, fundamental, e às vezes é uma etapa difícil de conseguir fazer sozinho. Os recursos, como eu já comentei, de tempo, de gente, financeiro, você vai ter que identificar as etapas e fazer esse balanço. Ou fazer uma consultoria para identificar o que você tem versus o que você precisa. É muito bacana, às vezes, fazer isso e, de repente, não investir mais nada de investimento financeiro, por exemplo, mas se pelo menos tiver um mapeamento, um planejamento para você seguir, se você é executor, nossa, é o ouro na mão. E o ambiente físico ou virtual, sim, o ambiente virtual substitui o ambiente físico. Eu falo por conhecimento, assim, próprio, porque acontece, no meu processo nos últimos anos aí, a gente teve algumas mudanças de endereço, onde ficamos bastante isolados, né? Não só pela pandemia, mas por ter mudado de estado mesmo, ficamos muito distantes da nossa terra natal. E acaba que, mesmo com a internet, com as redes sociais, não é a mesma coisa, né? O contato não fica a mesma coisa com as pessoas que você já conhece. Vai espaçando e tudo mais. E aí, a minha conexão, olha, tem pergunta lá. Boa noite, Estela. O que significa a sigla EBA? Não é ignorância, não. Que bom que você está aqui. Adoro as perguntas. Façam perguntas. Se eu não olhar na hora, eu olho daqui a pouquinho. EBA significa, vou dar uma pausa aqui, já vai acabar os slides, daqui a pouco a gente já fecha essa aula. O que a gente viu que por ter vivido esse processo, por ter conhecido muitas pessoas que vivem esse processo, por ter acessado mentores diferentes, tutores, professores, enfim, a gente mergulhou nesse processo de verdade. Eu mergulhei nesse processo de verdade. E o que eu percebi e que a gente ali no EBA também percebeu, porque é um processo conjunto, né? O que eu acredito ser fator determinante para seguir esse caminho de autor independente. Literalmente um processo muito interno, que é essas perguntas. Se perguntem o que eu quero. Nem sempre é fácil responder. Eu não sabia responder essa pergunta até ano passado. O que eu realmente quero da minha vida? Quem eu sou de verdade? Não quem os outros esperam que eu seja, não a profissão que eu escolhi, não o que eu faço para agradar quem quer que seja. De onde eu vim? Quais as minhas origens? O que é que eu trago de bom e o que é que eu trago de ruim com essas origens? O que é que eu preciso descartar? O que é que eu preciso desapegar? Para onde eu vou se eu fizer isso, se eu não fizer? Para onde eu vou se eu continuar como eu tô? Será que eu vou para algum lugar? Sempre vai. Não existe em cima do muro, né? O que eu sei de mim, da escrita, da vida das pessoas, o que eu não sei
Eu consigo? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo. Tantas crenças, né? Sobre, mas eu não sei escrever bem. Mas a minha gramática não é boa. Mas as minhas palavras, eu acho que não sei. Eu não sei se eu vou conseguir escrever sobre isso. Mas eu tenho que contar coisas que eu acho que eu não devo contar. Você precisa conhecer o processo, você precisa ir um pouquinho mais além. Não existe impedimento. Não existe impedimento. É um processo muito aprimorado. Não é preciso detalhar coisas, não é preciso mencionar pessoas, não é preciso relatar datas, fatos, locais, não é uma reportagem policial o que a gente vai fazer da história da tua vida. Quem importa para mim aonde eu acesso pessoas, conhecimentos, mão de obra, apoio, aonde eu acesso dentro de mim e aonde eu acesso fora de mim. Tudo que eu preciso, ou tudo que eu posso, que às vezes você nem sabe, tudo que você pode, quanto menos o que precisa. Essa é um grande gap. O que realmente eu posso, o que realmente eu preciso. Então, a escrita, gente, envolve o que pode surgir dessa escrita que a gente vai conduzir. YouTube, ok. StreamYard, ok. Obrigada, gente, pelo retorno. Terminando essa etapa de conteúdo dessa noite para vocês, além de livro, né? Porque a gente já entendeu o valor dos livros na vida nossa, das pessoas, do planeta, das gerações. O que é que também são resultados, ganhos com esse processo imersivo de escrita em 30 dias só? Já pensaram que tem muita gente que está aí desde o começo do ano, tentando fazer várias coisas, aprender várias coisas, melhorar, fazer tarefa, não sei o quê, e deu aquela derrapada, deu aquela parada, deu aquela atrasada, e agora, em somente 30 dias, é como se pudesse compensar, não só esse ano, mas como uma vida inteira. Uma vida inteira de falta de desfrute, de conhecimento, de conexão, de contemplação, de renovação, de mentalidade, de intelecto, de comunicação, de liderança, de confiança, de autoestima. Então, só para citar alguns aqui, nesse processo de escrita em 30 dias, não é só um livro que tu pode ter. Ou, se você não quiser ter o livro, você pode ter aulas escritas, organizadas, você pode tirar daí cursos, palestras, mentorias, processos de copyright. Conhecem aí a famosa copy? O que mais é possível ter nesse processo de escrita imersiva nesses 30 dias? Você pode, aprender ou fazer os seus sites, você melhora as suas vendas, você melhora o seu network, porque muito da nossa conexão humana ainda, hoje em dia na internet, é feita, às vezes começa com uma escrita, né? Seja em grupos, seja nas redes sociais, seja nas lives. Nossa, eu já conheci gente através de chat de lives por conta do que eu escrevi. Eu não estava ali só para escrever bobeira, só elogio, só criticar, né? Muita coisa a gente consegue articular com uma escrita treinada, com uma escrita aprimorada, com uma escrita que você tem guardada dentro de você, você nem sabe. Basta passar por um processinho de desbloqueio. Se você acha que não tem capacidade de escrever, acha que nunca escreveu bem, eu te convido a fazer pelo menos uma dinâmica, uma vivência de escrita para se experimentar. Se você é completamente bloqueado, eu te convido a conhecer o Desbloqueio IL. Foi o Desbloqueio IL que destravou a minha escrita.
Nunca na vida eu imaginei ser uma escritora ou atuar tanto com a escrita, lidar tanto com a escrita como eu lido hoje. Gente, eu tive um destrave de poesia no março desse ano. Depois de um desbloqueio IL, eu passei um dia inteiro e metade do outro dia, além da noite, escrevendo tudo o que saía da minha escrita era em poesia. O que eu falava era em poesia. Eu lia os chats de grupos de WhatsApp, de internet, dando pausas como se fosse nas estrofes poéticas. Vocês não têm noção do que é isso. Não quer dizer que vocês vão viver isso. Quer dizer que vocês podem viver experiências extraordinárias. Quer dizer que vocês podem viver experiências inimagináveis, não conhecidas por vocês, porque cada pessoa é única, cada processo de escrita é único. Ah, mas e as inteligências artificiais? Por que eu vou fazer livro? Se agora elas escrevem, elas não escrevem, elas obedecem comandos. Nenhuma inteligência artificial escreve livro, muito menos tem vivência, muito menos tem repertório de vida, não tem memória, não tem legado, não tem conexão, não tem storytelling. O que ela faz é obedecer um comando. E, de novo, por mais primoroso que seja um comando, o nosso cérebro ele é muito mais inteligente ao ponto de captar a verdade das coisas. É possível saber quando algo é feito por inteligência artificial e quando não é. Basta acionar os seus sensores, basta iluminar coisas e partes da sua mente, da sua alma, do seu espírito que estão no escuro, que estão apagadas, que estão na treva. Todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. As mentoras que nós honramos a cada dia, a cada aula, a cada processo, a cada novo projeto, porque elas trouxeram luz de uma forma que jamais a gente encontrou em nenhum outro lugar. Eu falo a gente porque eu, a Vanusa, vocês que são o EBA, que estão aqui, quem está conhecendo o EBA, já faz parte. Então, todos esses itens são os benefícios secundários da escrita, entre outros, né? Entre outros. Mas, dando um parâmetro para vocês, o mínimo que vai sair desse processo, se você optar pelo livro, o mínimo que o teu livro precisa ter é um miolo, que é o quê? A tua escrita, a tua história, a tua matéria-prima organizada nas porções certas, na receita completa, no tempo certo, no forno adequado, na panela correta. A tua matéria-prima, que são as tuas memórias, que é o teu repertório de vida, todo ele, sem exceção, é a matéria-prima mais primorosa para o livro da tua vida, o livro que pode trazer mais conexão, que vai acessar toda uma audiência que jamais tu teria acesso sem ser através desse processo. Então, o livro precisa ter o miolo, a capa, né? Lembrando que a capa a capa chega a ser mais importante do que o próprio livro, porque as pessoas compram o livro pela capa. Então, ela é uma etapa crucial. Então, a mínima coisa que tu precisa ter para ter o teu livro nas mãos, ou né, lançado, divulgado, publicado, é o miolo, a capa, com a diagramação. O que é a diagramação? Tem muito conteúdo na internet que ensina, tá? Diagramação por Word, muita gente que faz e-book direto no Canva. Enfim, para ter o teu livro impresso, tu precisa de uma diagramação de qualidade, de uma diagramação correta. A gente não tem outra palavra, viu? Eu gosto muito de amenizar as coisas, mas não dá, não. A correção ortográfica, ela pode ser uma barreira para o teu leitor. Tem muita gente que se incomoda ou inclusive interrompe para a leitura com uma palavra escrita de uma forma muito errada, né? Ou uma construção gramatical muito atravessada. Então, isso pode ser uma barreira para continuar a conexão com quem está lendo o teu conteúdo, quem está lendo o teu livro. Os registros, existem registros importantes para a gente ter o livro. O primeiro deles é o ISBN,
Isso a gente faz também, é possível que você aprenda a fazer também. As outras etapas secundárias, digamos assim, ou que são imediatamente vêm após essas, são transcrição de leitura. Então, o que está na sua mão, no mínimo, para fazer um livro, o que está na sua mão? O miolo. Essas outras etapas você pode ou aprender por conta, ou contratar, ou pagar para aprender de forma ágil. Então, são escolhas que você vai precisar fazer depois de conhecer o processo, tá? Miolo, capa, diagramação, correção é o mínimo para você ter um livro, né, minimamente adequado para publicação. Transcrição da escrita, transcrição para leitura. Tem pessoas que não conseguem escrever, né, ou não acham tempo, ou não encaixam na sua rotina e se dão muito bem com áudios. Então, é possível que uma pessoa tenha todo o seu livro transcrito de áudios que ela pode gravar. É um processo que envolve custo também, porque é muito mais complicado, apesar de ter aplicativo pago para isso, os aplicativos gratuitos são muito ruins para fazer uma transcrição, bem sem pontos, sem sentido, sem nada. Então, é preciso ter um olhar, né, e uma atuação humana ainda, numa transcrição de um livro. Então, é um processo que demanda tempo e habilidade. Uma leitura crítica é muito importante, porque a primeira coisa que a gente precisa depois de ter um livro não é comprador, não, é leitor. A leitura crítica é de alguém capacitado que pode dar uma opinião técnica sobre o teu livro, se ele faz sentido, se não faz, se está coerente, se não está, se teve um andamento, se não teve, se ficou coisa sem explicação, se não ficou, se ficou uma coisa perdida lá no meio que não teve resposta, que não fechou um ciclo, que não ficou bacana, entende? A sumarização, tem muitas pessoas que não conseguem fazer sumarização. Eu mesma não consegui fazer do meu livro. Eu escrevi tudo, mas quando chego, sempre que falava em sumário, eu não sei, não consigo. Daí eu pedi ajuda. Quando não é livro autobiográfico, ou às vezes até no autobiográfico, né, envolve pesquisa, mas geralmente o autobiográfico não precisa muito, tá? Mas quando precisa pesquisas, às vezes tu pode precisar de equipes, né, de processos mais qualificados para fazer isso, dependendo do tipo de pesquisa, livro técnico, livro científico, didático. E marketing para autores. Então, no mínimo, essas etapas que eu trouxe para vocês. Existem outras, existem inúmeras, mas a gente gosta muito de simplificar, de trazer o básico com qualidade, o básico com qualidade. Então, essas coisas a gente acredita que são as mais importantes. Eu acredito que esse é o último slide. Esse é o último slide que eu queria apresentar para vocês aqui na aula aberta, deixando, então, esse convite para... Quer aprender mais sobre o assunto? Daqui um pouco, já pensou em aprender alguma dessas etapas? Se você aprender uma boa escrita, uma boa persuasão, uma boa copy, se você aprender a diagramar, se você aprender a corrigir, se você aprender a fazer capa, se você aprender a lidar com alguma das ferramentas, alguma das etapas que tenha mais a ver com você, já pensou em estar ajudando nesse processo aqui na editora do EBA? Porque a gente está começando um processo e a gente já tem um planejamento bem expansivo. Então, a gente vai precisar de pessoas. E já está terminando, Ritinha Luz, porque, claro que começou um pouquinho depois do planejado. Então, gente, fica o convite para vocês aprenderem sobre esses processos. Aonde, Janine? Vou te deixar agora perdido na vida? Não, né? Vem para o Fábrica de Histórias, onde temos esse tipo de aula daqui para frente, vai ser cada vez melhor. Isso eu garanto. Às 19h30, vamos alinhar ali o processo direitinho. No Fábrica de Histórias é um grupo fechado. A gente, pelo menos, ainda é um grupo de WhatsApp fechado, onde a gente faz as aulas de cada etapa dos processos. E-book. E-book. Sabe quando a gente fala de e-book? Tem vários tipos de e-book. O teu livro autoral, o teu livro que tu pode ter nesses 30 dias, tu pode deixar ele no formato de e-book? Pode. Mas isso não é o mesmo e-book que tu vê em todas as coisas, aí, em todos os cursos, aulas, né? Existem e-book isca, existe e-book de poucas páginas, existe e-book de conteúdo técnico, existe e-book de aula.
e existe o e-book do seu livro impresso, digamos assim, né? Ele existe uma formatação diferente. Não estava ali também, mas a gente também ensina sobre como usar as plataformas, como subir nas plataformas, aonde tem o seu livro digital, aonde tem o seu livro impresso. Tudo isso vocês podem aprender dentro do Fábrica de Histórias do EBA. Por enquanto é um grupo aberto. Por enquanto é um grupo aberto. Entrem enquanto é aberto. Só deixo essa dica. Como que eu entro, Janine? Vai lá no meu Instagram. Eu vou tentar botar no YouTube o link do grupo. Mas se ele não ficar ativo, você vai ter que copiar lá através do computador e tudo mais. Se der muito trabalho, você vai no Instagram do Jane Prats Oficial. Deixa eu tirar essa tela, né, minha gente? Ah, já sei, vou botar lá na primeira. Jane Prats Oficial, como está escrito aqui embaixo, o Instagram. Lá tem o WhatsApp. Sigam o Jane Prats Oficial no Instagram. Sigam o Fábrica de Histórias EBA no Instagram. Também a gente responde por lá. Não deixem de contatar, não deixem de entrar nesse grupo, não deixem de experimentar algo que eu espero que vocês tenham percebido, assim, a dedicação, a entrega. Não foi... Vou agora contar para vocês o significado do EBA, né? Essas 3 letrinhas desse grupo idealizado, formado, começou ano passado com a Ritinha Luz e a Levieira. Ele já teve um outro significado mais divertido, mas o significado dele real é explorar, buscar e aprender. Explorar o que realmente a gente precisa tirar, sabe? Explorar o que realmente a gente precisa desapegar, soltar, limpar. Buscar dentro da gente a nossa essência, buscar dentro da gente o que a gente tem de bom, buscar dentro da gente os pontos escuros, buscar dentro da gente os nossos talentos, buscar dentro das nossas memórias o que ficou escondido, o que ficou retido, o que ficou escondido, o que ficou esquecido, o que não era para ter, o que não era para ter sumido de dentro de você. E aprender. Aprender no EBA é um aprender exclusivo, um aprender de forma única, é um aprender que é experiencial. Quem está aqui já participou das aulas do Clube EBA sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, de repente converse para ver quando que vai ter acesso novamente. Eu acredito que agora só em janeiro. O Clube EBA são aulas fechadas, exclusivas para sócios, aonde você não simplesmente recebe um conteúdo que, por melhor que seja, gente, por melhor que seja qualquer conteúdo que você assiste, que você se dedica a ler, a assistir, se você não experiencia esse conteúdo, se você não absorve ele, se você não devolve ele, não processa ele dentro de você, não devolve para o mundo transformado, regenerado, recuperado, aprimorado, modificado, você realmente não está aprendendo de verdade. Você está só tendo obesidade mental. E isso vai te atrapalhar muito. Aprender é gostoso? É gostoso. Como tudo que é gostoso acumulado vai te trazer um mal, talvez até uma doença. Então, o EBA é isso. Assim, resumidamente, né, gente? Porque o EBA é muito mais. Acessem, se conectem em um ambiente de exponencialidade, em um ambiente que une propósitos, une pessoas com alta frequência, une pessoas que vão acelerar a tua aprendizagem, o teu crescimento, a tua espiritualidade, a tua intelectualidade, a tua saúde física. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora vai ser fechado para os selecionados de um processo exclusivo e autoral do EBA para conclusão do seu livro, ou de qual objetivo eles tenham, né?
nesses próximos 30 dias. Encerrar 2023 com essa compensação, com o legado nas mãos, com a possibilidade de ir lá no ano novo pensar que agora você é um escritor, você é o autor da sua história. E de várias formas. De várias formas. Um processo imersivo muito bacana. Obrigada, Estela. Obrigada por ter assistido. Se conecta com a gente, porque com certeza até a Suzana está por aí, Gildete. Gente, não vou ler todo mundo, porque graças a Deus que vocês estão conosco, graças a Deus que isso aqui está sendo possível, graças a Ritinha Luz e a Vieira, que vocês estão, assim, tendo essa oportunidade mesmo, sabe? Não é arrogância nenhuma dizer que o EBA tem um processo de essencialidade de vida, sabe? Essencialidade. Impossível ficar sem depois. Alerta, acho que a gente tem que botar uns alertas de possível dependência, não é química daí, né? Dependência almática do EBA depois disso, que é meio viciante. É meio viciante. Não deixem de conhecer o grupo secreto de mulheres do Alma Feminina, aos homens que queiram ampliar, melhorar sua escrita, sua intelectualidade, sua autoridade, seu posicionamento na vida. Tem o Fábrica de Histórias e tem um grupo fechado para homens também, que ocorre às quartas-feiras. Peça o link. Jane Prates Oficial. Fábrica de Histórias EBA, também no Instagram, nos directs. EBA Fábrica no YouTube. Não percam de vista, mantenham conectados e tchau para quem não está no processo seletivo do seu livro em 2023. Beijos, boa noite, obrigada pela compreensão, obrigada pela participação. Fiquem com Deus. E agora, como é que faz? Terminar a transmissão.